Necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo sábado do mês, um programa Memórias e Reflexões. É um programa que fazemos juntamente com o César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da USE São Paulo, não é? O seu César, quando eu fiz uma grande entrevista com ele na pandemia,
ele me presenteou com sua obra Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, né? Eu li num jacto e percebi instantaneamente que ali se encontrava um escrutínio de fatos, né, de importância imensa para a compreensão do movimento espírita. Então, fiz o convite a seu Sérgio, ele aqui é seu, da gente fazer um programa sobre essas memórias. E eu não coloquei o título todo do livro, Pelos Caminhos da Vida, eu não coloquei só Memórias e Reflexões, porque a ideia é, quando acabar o programa, a gente vá para outras memórias do seu César, independente do livro, que é um livro autobiográfico, né? Mas há muito o que a gente vê, analisar ainda, né? Na noite de hoje, um capítulo assaz interessante sobre os imigrantes aqui no Brasil e sua atuação no movimento espírita. Já pensou? A gente vai ver tanta gente aí de renomada e saber, não é, a sua descendência, né, a origem desse pessoal todo, gente aí que a gente cita à torta e à direita, gente muito importante na história do movimento espírita, ok? Então, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade de mergulhar no túnel do tempo da memória viva do Espiritismo no Brasil. Aprender com esses grandes exemplos de baluartes, de lidadores que deram tanto ao movimento espírita brasileiro. E hoje aqui servem de farol, de êmulos para a nossa atividade no prosseguimento da marcha espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, deixem eu colocar aqui seu César Perry de Carvalho para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Memórias e Reflexões com César Perry de Carvalho, e na noite de hoje um programa que promete muito, né? Seu César Perry, muito boa noite. Como é que vai o senhor aí em São Paulo? E hoje um programa promissor sobre os imigrantes na atuação espírita. Tudo bom, seu César? Tudo bem, nós estamos aqui à disposição, Bruno, para mais esse diálogo, né? Com base no nosso livro Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Vamos lá. Seu César, veja bem, quando o senhor lançou suas memórias, né, havia saído uma matéria no estado de São Paulo sobre o casal Ivete e George Galfi. Esse casal tem uma história, não é? Fugidos a fuga do nazismo e o recomeço aqui no Brasil. Mas esses são os primeiros imigrantes que eu vou perguntar ao senhor, não é? Esse casal, que atuação espírita tiveram aqui no Brasil? Aonde? Então, essa matéria que nós iniciamos, o capítulo Imigrantes na Atuação Espírita, foi publicado pelo tradicional jornal da capital paulista, o Estado de São Paulo, em 2020, exatamente no momento em que nós estávamos elaborando o livro, né? Esse casal, Ivete e George Galfi, eles são de origem judia, vieram para o Brasil, como você falou, fugindo do nazismo, e aqui se tornaram espíritas e vieram a ser um dos trabalhadores, um dos colaboradores do grupo espírita Casa do Caminho, onde nós atuamos em São Paulo. Nós o conhecemos assim rapidamente, sem maiores contatos. E depois, inclusive, ele se fixou também numa instituição menor, no mesmo bairro da Vila Mariana, que é a Casa da Prece. Então, é um fato interessante que nós resolvemos colocar, porque foi chamada a atenção pelo jornal Estado de São Paulo. Seu César, esse casal aqui fica no programa de hoje como Marco Zero, né? Esse pessoal Sim.
na fuga do nazismo, se estabelecendo aqui, atuando no movimento espírita. Mas, por exemplo, a gente sabe, né, o programa aqui já relatou, o senhor relatou isso, família Perry, de origem italiana, né? Mas só italianos na família Perry? A família Perry é italiana, de origem italiana, tanto que a nossa família ela se fixou em definitivo no Brasil no ano de 1921. Agora, vários outros enlaçamentos familiares também, né, com italianos, mas nós tivemos vários primos e tios, né, que se casaram com outros descendentes de imigrantes, né, portugueses, espanhóis, sírios, libaneses, inclusive judeus. Então, os agregados, né? Que tinham São, outras origens. Mas, seu César, a cidade de Araçatuba, né? Sua cidade berço, se destaca, eu vou pedir para o senhor falar dela também, não é? Benedita Fernandes, que descendia de escravos libertos, né? Do povo africano. Mas eu queria, por favor, que o senhor falasse, né? Outros imigrantes que vieram da cidade de Araçatuba, fora a Benedita também. sim. Veja, Araçatuba surgiu com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a NOB. E no ano de 1908, né, ficou pronta a pequena estação que deu origem à cidade de Araçatuba. Veja, 1908. No ano de 1914, quer dizer, 6 anos depois, lá chegou um agrimensor italiano chamado Umberto Bergamaschi. Esse agrimensor veio a participar dos primeiros movimentos e de fundação de instituições espíritas em Araçatuba. E alguns de seus descendentes continuaram, né, na militância espírita em Araçatuba. Um outro italiano que chegou lá precocemente é o Gulino da Loca. Chegou no ano de 1916. Ele era colono, né, trabalhava na agricultura, e espírita, vindo da região de Ribeirão Preto, e lá ele constitui uma grande família e que participaram também da fundação e de organização de instituições espíritas. O Ugolino da Loca, nós o conhecemos pessoalmente no final da existência dele, né? E tivemos muito contato com vários de seus familiares. Seu César, então Araçatuba, mas aí pertinho a cidade de Matão, não é? Seu César, eu não sabia, foi uma revelação estudando suas memórias, né? O Caibá Schutel, o fundador da editora O Clarim, em Matão, era descendente de suíços, era isso mesmo? Isso mesmo. Era descendente de suíços radicados no Rio de Janeiro, né? E lá ele estudou farmácia, de lá é que ele se mudou, bem jovem ainda, né, para o interior de São Paulo, se fixando em definitivo na cidade de Matão, onde ele foi o primeiro prefeito da cidade, em 1898. Em 1905, ele funda o Centro Espírita. Ele centra o Centro Espírita Amantes da Pobreza, cria o jornal O Clarim, mensal, e no ano de 1925 ele cria a Revista Internacional do Espiritismo. A instituição, o jornal, a revista e a editora que ali se originou funcionam, né, dinamicamente até nossos dias. Quer dizer, o Caibá Schutel, não somente a importância dele na atuação espírita, mas na própria cidade de Matão, ele é uma figura exponencial, né, seu César? Sim, sim, é histórico. Ele é chamado também de o bandeirante do espiritismo, né? Sim, Seu César, aí vamos lá, vamos lá. No período que o senhor foi gestor da UV,
União das Sociedades Espíritas de São Paulo, o senhor conviveu com muita gente. A partir de agora, seu César, isso é muito importante, né, para a gente, porque são figuras que tiveram uma atuação e marcaram época na história do movimento espírita de São Paulo ou na história do movimento espírita do Brasil. Eu queria que o senhor Sim. me falasse sobre a descendência, né, dessas pessoas, mas cada qual em que área aconteceu essa atuação espírita. Vou começar pelo comandante Edgar Mon. Bom, Edgar Armon, ele tinha uma militância grande na Federação Espírita do Estado de São Paulo e ele foi o proponente, né, para a realização do primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, em 1947, e autor da proposta que criou a USE, né, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, ele veio a ser também o primeiro presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Edgar Armand, a ascendência dele era francesa, o nome Armand veio da França. E depois ele continuou aí com uma diversificação nas atuações espíritas dele. Esse é o único que eu queria lhe fazer uma pergunta de natureza curiosa, saber sua opinião, João César. Veja bem, a impressão que a gente tem aqui, e tudo que chega do Edgar Mon, ele era o comandante mesmo, ele realizava muito pelo movimento espírita de São Paulo, mas, seu César, a gente tem a impressão, lendo as obras do Edgar Mon, Exilado da Capela, né? O Redentor, livros sobre passes, radiações, a gente percebe uma certa inclinação um pouco mística do Edgar Mon. Isso é fato, essa impressão que a gente tem aqui. Ele tinha, ou em algum momento da sua vida, ele teve essa inclinação? É uma realidade. Veja, até mais ou menos 1950, 51, logo depois que ele deixou a presidência da USE, ele deu vazão, né, a uma nuance mais mística, esotérica, de origem oriental, né, nas suas obras. Mas antes disso, ele foi um dos pioneiros, por exemplo, no final dos anos 1950, aliás, no final dos anos 1940, corrigindo, com os livros chamados Pontos da Escola de Médiuns, né? Foi a primeira versão que eu conheço na história do Espiritismo do Brasil de uma proposta de estudo e prática da mediunidade. Mas depois disso, realmente, ele caminhou para essa nuance que você fez referência. O Jorge Rizini, na biografia do Herculano, diz até que na época da gestão dele, a Federativa estampava até um retrato do espírito Ramatiz, né, seu César? Sim, sim. Sua opinião sobre Ramatiz e o médio Ercílio Mais. Espiritismo à parte, Olha, né, seu César? ah, o Ramatiz eu diria que é um espírito não espírita. Perfeito. Ele é um espírito de tradição hindu, né? De toda aquela tradição de religiosidade mística da Índia. É essa a minha observação. Só outra curiosidade, pessoalmente, o senhor já esteve no mesmo lugar, conheceu, mesmo de passagem, o médium Ercílio Mais? Não, Não, não. não, nunca o conheci. Era do Paraná, não é? Era É, paranaense. não o conheci. Bom, vamos lá, continuando, né? Essa descendência de imigrantes e a gente saber o papel que tiveram na atuação espírita, né? Seu grande amigo, seu irmão de batalhas, né? Nestor João Mazotti. Era descendente de italianos também, né? E nós conhecemos os seus pais, tivemos amizade com com os pais de Nestor, com um irmão, né, o Neymer, e duas irmãs, muitos contatos com eles ali na origem da família Mazotti. E realmente ele era de origem italiana, foi presidente da USE do Estado de São Paulo, depois presidente da Federação Espírita Brasileira
e também secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Seu César, um nome aqui de uma pessoa que eu confesso que eu não conheço, né? Antônio Esquiliró. Quem foi Antônio Esquiliró? Antônio Esquiliró foi um dos grandes atuantes nas atividades da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Foi vice-presidente, depois presidente, né, sucedendo ao Nestor. E também trabalhou em creches espíritas na capital paulista. Seu César, vamos agora para Atílio Campanini. Então, Attilio Campanini, ele teve muita atuação no movimento espírita da capital paulista e depois em várias atividades, área de atuação da USE, né? Foi vice-presidente, participou da nossa diretoria, em que eu era presidente da USE, ele participou da diretoria, e depois ele me substituiu como presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Mas ele também era muito vinculado a uma instituição espírita e assistencial no bairro da Lapa, em São Paulo. Seu César, essa aqui agora que ninguém conhece, né? Que é Júlia Neso. Quem é essa? Descendente de quê, seu César? O próprio nome está dizendo, né? De origem nipônica, né? Também veio do interior do estado de São Paulo, teve muita atuação na diretoria, inclusive, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e depois nós a levamos para a USE, né, no período em que nós éramos presidente. E hoje ela está aí completando a sua terceira gestão, né, como presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Deixa eu fazer um agradecimento, dona Júlia Neso, que eu entrevistei, e ela sempre me manda o dirigente espírita, né? Dona Júlia, um beijo. Não só ela, quem repercute muito os programas sociais, a Júlia Neso e o querido Pedro Nakano, do CCDPE. Um abraço, Pedro, que eu também entrevistei. Seu César, Merri Seba. Então, Meri, ele teve uma atuação intensa na capital paulista, né, como espírita no final dos anos 60, nos anos 1970, e depois ele se mudou para algumas cidades do interior, era de origem também libanesa, né? E ele veio a ser, inclusive, grande colaborador do Nestor Mazotti e nosso, no período das nossas gestões como presidente da USE, na área de comunicação, criando várias campanhas, né? E que ele teve, portanto, uma marca bem registrada, né? Desde a campanha Viver em Família, que foi proposta da USE para a FEB, a campanha Comece pelo Começo, que foi ele que propôs, né? E que funciona no estado de São Paulo desde 1973. Então, é realmente um vulto marcante no movimento espírita. Seu César, aí vamos para o período que o senhor dirigiu a FEB, mas não exatamente no período só, né? Grandes vultos da FEB, que são descendentes de imigrantes, né? Mas, novamente, o senhor diz a descendência e diz a atuação, a importância que essas pessoas tiveram, né? O grande Guilhom Ribeiro, seu César Pérez. Então, o Guilhom é um nome de origem francesa, né? Embora ele tenha, ele nasceu, né, no Maranhão, mas ele teve uma atuação como assessor, funcionário do Senado Federal no Rio de Janeiro, foi diretor da FEB, foi presidente da FEB e tradutor de obras de Allan Kardec, né? Seu César, eu não sei se eu devia fazer essa pergunta ao senhor, né? Mas eu vou arriscar, não é? Qual é o tradutor preferido do César Pérez das obras de Kardec? Porque a gente tem Guilhom, Evandro Noleto, a gente tem Herculano, tem até o de Araras, o Salvador Gentili. César Pérez tem uma predileção?
Não, não tem uma predileção, não. Eu diria que são três, são traduções com nuances diferentes, porque o tradutor ele reflete na expressão que ele vai colocar no seu idioma as suas tendências, as suas características. Então, por exemplo, Guilhom Ribeiro era um vernaculista e ele usa a chamada linguagem portuguesa culta, né? É muito elaborada. E eu diria que não é a linguagem hoje de maior facilitação para a compreensão do público leitor brasileiro de uma forma geral. Pois nós temos a tradução também de Herculano Pires, mais simples, e no outro extremo a de Salvador Gentili, que eu diria que é uma tradução ao pé da letra do francês. Eu digo ao pé da letra porque quando você, na elaboração de uma redação, né, em um determinado idioma, você tem uma técnica, tem toda uma gramática, tem toda uma forma de montagem, de elaboração do texto. E, a, e se você traduzir ao pé da letra do inglês para o português ou do francês para o português, fica um pouquinho diferente quando você faz uma tradução um pouquinho mais interpretativa ou adaptada, né, aos moldes de uma linguagem como é o português. Seu César, deixa eu aproveitar da sua cultura, cultura espírita, né? Ainda sobre essa questão da tradução. O senhor colocou aí os três. Como personalidade, eu admiro mais o Herculano Pires, né? Como tradutor, não é nem admiro, eu leio mais o Guilom. Só que tem uma obra de Kardec, seu César, que para mim a tradução toca muito mais dentro da gente do que as outras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Salvador Gentili, né? Então, essa impressão que a gente tem seria por aí o que o senhor falou, o seu pé da letra. Sim, e de certa forma, ela é mais simples se você comparar com a tradução do Guilherme Ribeiro. É tanto que em viagens pelo Brasil afora, nós sempre constatamos que essas edições do IDE, do Instituto de Difusão Espírita de Araras, né, com traduções de Salvador Gentili, elas são muito difundidas. E, seu César, aí vamos novamente, descendente de quem? E a atuação desse que foi amigo seu, Francisco Thiessen. Olha, Francisco Thyssen, ele teve, na verdade, uma origem alemã, né? E foi realmente um grande amigo nosso no período em que ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira. E o Frederico Figuer, conhecido também como irmão Jacó. Ele era tradicionalmente judeu, né, de família judaica, tornou-se espírita após a desencarnação precoce de uma filha, né, e teve contato com médiuns, inclusive lá de Belém do Pará, com a certeza, né, da imortalidade e da identificação da filha desencarnada. E ele teve um trabalho nobilitante na cidade do Rio de Janeiro, né? Pioneiro na RCA Victor, na produção dos primeiros discos, né, no Brasil, a fundação do Odeon, inclusive do cinema Odeon, tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, né? Fundador do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e durante muitos anos foi tesoureiro da Federação Espírita Brasileira e grande contribuidor econômico-financeiro para a FEB. Eu não sabia disso, seu Jorge. Quer dizer, esse retiro dos artistas, que os atores velhos que têm dificuldade vão morar lá. Foi Frederico Figuer, foi? Sim, ele foi o fundador. Ele tinha alguma inserção no mundo artístico? Não, ele era ligado, né, pelo fato dele ser representante, por exemplo, da RCA Victor, de produzir os primeiros discos no Brasil, de criar, né, salas cinematográficas no Rio de Janeiro tradicionais como o Cine Odeon,
ali na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, né? Então, em função disso, ele tinha ligações com o meio artístico. Seu César, agora esse que a gente conhece, nós aqui do Nordeste, apenas das páginas de reformador. Mas sua descendência, e qual foi a atuação dele no movimento espírita Salomão Misaí? Salomão Misraim, ele atuou no chamado Departamento Editorial da FEB no Rio de Janeiro. Ele atuou na tesouraria e durante muito tempo ele foi o gerente, vamos assim dizer, ali dessa área editorial, né? E não só do Reformador, mas também edição de livros. Ele também era de origem judia. Seu César, a gente viu, né? Sua gestão na URGS, passando pela FEB. Vamos agora para os expositores espíritas, né? A descendência e sua atuação no movimento espírita, né? Seu César, Dona Célia Perry de Carvalho. Ela era, a Célia, nossa esposa, do lado paterno é neta de espanhóis e do lado materno ela é bisneta de italianos também. Seu César, hoje em dia, qual é a atuação de Dona Célia? Fora as exposições, vocês estão vinculados a um centro espírita? Sim, é o Grupo Espírita Casa do Caminho, que funciona no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, né? Participamos semanalmente de reuniões públicas, de reuniões mediúnicas, e ela não só participa lá como expositora, como em outros locais, né? Presencialmente e também virtualmente. Me diga uma coisa, Dona Célia participa de atividade mediúnica como médium ou como dialogadora? Como dialogadora, Dialogadora. E o César Perry? também como Também. dialogador, desde a nossa juventude, né? Há muito tempo. Bom, seu César, vamos agora falar de alguns homens já, uns conhecidos, mas outros nem tanto, para esse pessoal do Brasil inteiro, né? Também são descendentes de imigrantes, né? E sua atuação não só na oratória, a gente vai falar porque foram expositores, né? O grande Newton Boechat. Também de Boechat, de origem francesa, né? Ele teve uma atuação mais marcada na cidade do Rio de Janeiro, mas ele era muito convidado, né, para conferências nos eventos de confraternização espíritas, eh, eu diria de mocidades espíritas, que é o que existia, né, nos anos 1960, 1970. E até o final da existência dele, ele atuou como expositor, deixou um livro também, O Espinho da Satisfação, e era médium. Então, Charles, esse aqui que eu não conheço, o Felipe Salomão. Então, Felipe Salomão, ele é radicado na cidade de Franca e sempre atuou ali junto à USE, junto a centros espíritas, também de origem síria. Seu César, e o Jacó Hollisman Neto. O Rosman é um sobrenome de origem alemã. É uma família que se radicou na cidade de Ponta Grossa, interior do Paraná, e depois na capital. O Jacó foi o maior orador espírita do Brasil. Eu o conheci com técnicas oratórias perfeitas, né? Advogado de formação, jovem, bastante dinâmico, e nós o conhecemos em 1965, na primeira concentração de mocidades e juventudes espíritas do Brasil. Mas ele depois ele começou a se afastar do movimento espírita em meados dos anos 1980 e logo depois desencarnou. Me diga uma coisa, o Newton Boechat, a gente consegue, seu César, escutar algumas palestras, né? E são Sim, disponibilizadas em áudio, né? O senhor deu uma referência aí que foi o maior orador espírita do país, né?
o Sim. Jacó Holzman Neto, a gente tem como escutar alguma palestra dele? Olha, eu desconheço, porque naquela época, né, anos 60, começo dos anos 70, não era muito comum, né? Você gravar. Deve existir, principalmente por algumas instituições ali do Paraná. Tem que procurar. Seu César, isso é tão importante, um áudio desse, né? Se eu veja bem, o Charles Kemp divulgou que encontrou em Paris, na França agora, divulgou no sábado passado, no programa da gente, uma película com Leon Denis, do Congresso de Espiritismo, Internacional de Espiritismo. Né? Então veja a importância. Aqui no Brasil, as palestras de Newton Boechat são formidáveis. Né? Seu amigo Alexandre Sec. Alexandre Sek é de origem polonesa, o sobrenome. Os seus pais e avós se fixaram também em Ponta Grossa, né? No estado do Paraná, e depois ele estudou medicina, atuou como médico, como dirigente espírita, na cidade de Curitiba, Paraná, né? Foi diretor da Federação Espírita do Paraná e foi o criador, né, do aquele método de estudo teórico prático de mediunidade que é o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Seu César, doutora Marlene Severino Nobre. Ela era de origem italiana, Marlene Rossi Severino, esse é o sobrenome da família dela, de origem italiana. O Nobre é com casamento com o deputado, né, José de Freitas Nobre. Doutora Marlene foi quem divulgou muito essa questão do Chico Xavier Kardec, né, seu César Pérez? Olha, essa é uma opinião pessoal dela, com a qual nós nunca comentamos e nem polemizamos. O que não depõe do brilhante trabalho que ela realizou até com a AME, né? Associação Médica Sim, Espírita, né? essa foi a marca principal do trabalho dela, foi a criação da Associação Médico Espírita do Brasil, depois da experiência da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, que existe até hoje. Depois ela estendeu também em nível internacional. Outro que eu não conheço, Henrique Eliseu Balduino. O, ele é argentino, é argentino e se fixou em Foz do Iguaçu, teve uma atuação, né, como expositor, atuando no movimento espírita e autor também de vários textos espíritas, né? Foi uma figura também marcante. Seu César, isso posto, todo esse pessoal que colaborou tanto, né? Então, aqui no Brasil, no movimento espírita, esse país que tem dimensões continentais, né? Então, um país multicultural. Seu César, a gente tem que ficar precavido contra as endogenias e preconceitos de origem. Sem dúvida nenhuma. O Brasil é um país multicultural desde a sua formação e evidentemente que tem os povos originários, como os indígenas, né? Depois nós tivemos aí a colonização portuguesa, com o trazimento da África, né, de negros na condição de escravos naquela oportunidade, mas principalmente no século XIX, em meados do século XIX em diante, houve uma intensa e enorme corrente migratória de vários países da Europa, notadamente da Itália, né? Então, e em seguida, nós tivemos dos povos do Império Otomano, né? Onde se misturava o sírio, o libanês e o turco. Tivemos também a imigração japonesa a partir de 1908, né? E mais recentemente a gente tem visto uma presença muito grande, né? Eu noto aqui na cidade de São Paulo de chineses, coreanos, venezuelanos, haitianos,
né? E de outros países da América do Sul, como do Peru, do Paraguai, da Bolívia, né? Então, é uma característica do Brasil esse amálgama, vamos assim dizer, de amálgama racial e também de origens, né? É uma característica bem marcante do povo brasileiro. Seu César, a gente vai finalizar aqui. O senhor, durante a semana, fez uma chamada, o senhor se referiu a uma matéria da Revista Internacional de Espiritismo, mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta, não é? O senhor sabe a atividade de Divaldo, por exemplo, ele cita que muitas vezes, quando ele foi na Guatemala, tinha toda uma população indígena lá. E, E o senhor é, aqui, quando teve conosco, aqui em Recife, eu me lembro naquele sábado, na sua palestra em Campo Grande, o senhor se referiu que quando era presidente da FEB, o senhor chegou a visitar aquelas populações, o senhor foi de barco pelo Rio Amazonas, e eu lhe pergunto, naquelas visitas, o senhor teve contato com populações indígenas também? sim, no Brasil, você citou aí, saindo de Manaus de barco, né, em direção ao rio Solimões, na cidade de Manaquiri, né, com praticamente nativos indígenas, né, frequentando na época o centro espírita. E na Guatemala, é um grande congresso espírita da Guatemala, na cidade de San Marco, que é na região dos os chamados altiplanos, os planaltos, né, da Guatemala. A presença era marcante, predominantemente de origem nativa, né? São descendentes dos maias, né? Então, isso nós chegamos a ter essas convivências também. Seu César, uma coisa que eu achei formidável é que essas populações ribeirinhas, inclusive de índios, eram índios já alfabetizados e que o César Perry levava até exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha, você está se referindo aqui ao Brasil. É, Eles, ao nesse, Brasil. nesse centro espírita de Manaquiri, tinha sim descendentes indígenas alfabetizados e que liam, sem dúvida nenhuma, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é fantástico, fantástico. Bom, seu César, a gente está, o nosso país, um caldeirão, né? Político, ideológico, essa coisa que ninguém aguenta mais, esquerda, direita. Aí a gente está falando sobre o movimento espírita, não é? E a importância dos imigrantes, esse país da fraternidade. O senhor vai se referir agora, o senhor anunciou durante a semana, né, a uma pesquisa muito importante e pode até causar surpresa a muita gente. Que pesquisa é essa, seu César? Olha, essa pesquisa foi enfatizada num artigo publicado agora, mês de agosto de 2025, pela Revista Internacional do Espiritismo, lá de Matão, aquela revista fundada, iniciada por Caio Bachuto. O artigo se chama A Alma Genética do Brasil e a Sua Vocação Espiritual, de autoria de Mário Frigeri. Então, da Revista Internacional do Espiritismo, agora, exemplar de agosto de 2025. Ele se reporta, inclusive, à questão da miscigenação, né, típica no Brasil, de povos, etnias, de culturas, né, muito presentes, né, na formação do povo brasileiro. E aí ele faz referência a um estudo científico muito recente, elaborado por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, dentro de um projeto que se chama DNA do Brasil. Esse artigo científico foi publicado na revista Science, que é uma revista estrangeira, em inglês, de grande projeção, de grande respeito no meio científico. Então, nessa revista Science, com o título DNA do Brasil,
há informação da pesquisa que foi feita com os genomas dos brasileiros, não é? Envolvendo tanto comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas. Então, bem distribuído a amostragem pelo Brasil afora. Qual foi o resultado? Nesse mapa, né, que ele chama da alma biológica do brasileiro, com base no genoma, no DNA, né, do brasileiro, olha o resultado. 60% dos brasileiros, o seu DNA tem ancestralidade europeia. 60% de ancestralidade europeia. 27% de ancestralidade africana e 13% de ancestralidade indígena. Então, isso é um resultado científico, né? Que está mostrando o DNA, o genoma do povo brasileiro. Então, é um trabalho recente que foi publicado numa revista internacional, a Science, e agora divulgada pela RI de Matão. Bom, então uma pesquisa, como o César Perry falou, não é? Isso é ciência, né? Porque a gente teve luta de classes, depois luta de gêneros e luta de raças, né? Então não é por aí, não é? Embora os 20% de origem africana e os 13% de origem indígena, mas prepondera a ancestralidade europeia. E a gente foi colonizado, né? Então, e os europeus que vieram aqui prestaram serviço, por exemplo, ao espiritismo, indubitável, né? Indubitável. Seu César, eu queria um último comentário do senhor sobre uma mensagem de Emmanuel que o senhor colocou encerrando essa pesquisa sobre os imigrantes. E há uma afirmativa do Emmanuel ali, que é uma afirmativa de Jesus, né? Quando Jesus diz que meus discípulos virão do Oriente e do Ocidente. O senhor podia comentar isso? Exatamente. É a visão espiritual, né, da participação das várias civilizações no contexto da criação, né, de um sentimento de religiosidade na trajetória do nosso mundo e que não tem um povo escolhido, um povo determinado para isso ou para aquilo. Paulo de Tarso, por exemplo, não aceitava esse conceito. E na apresentação do livro Brasil, Coração do Mundo, a apresentação eu considero muito importante, é de autoria de Emmanuel. No seu prefácio, ele apresenta o seguinte, que o Brasil é um país para ser campo do renascimento da fraternidade humana, por reunir povos da terra, de várias origens, de várias partes, para acolher a mensagem da Boa Nova. Então, isso é muito claro, né? Nesse prefácio de autoria de Emmanuel. E, seu César Perry, então, que programa importante, né? Programa que a gente entrou aqui no DNA do movimento espírita, que nem a pesquisa, a gente fez esse passeio. Poxa, César, eu acho que nada é por acaso, né? Quando o senhor entrou aqui, antes da gente apertar o player, o senhor usou uma expressão que me chamou a atenção. O senhor disse assim, Bruno, houve até uma coincidência da gente tratar desse tema e essa reportagem vinha a lume, vinha parar nas suas mãos. Isso é uma Exato. coincidência mesmo, senhor César? De certa forma né? Mas veja, quando nós estávamos aí é, prestes a abrir o programa, né? Revendo o capítulo do nosso livro Pelos Caminhos da Vida, chega à nossa mão essa revista internacional do Espiritismo com essa matéria. Então, foi realmente um momento bastante importante e significativo, eu diria. Bom, coincidência ou providência divina, né? Os espíritos interferem em nossa vida mais do que a gente imagina, né? Eu agradeço ao Exato. seu César Perry de todas as formas. Seu César, o senhor faz a prece final. Sem dúvida nenhuma.
Então vamos agora, internautas que nos acompanham nesse programa disponibilizado pelo Bruno, que nas suas cidades, nos seus lares, onde estiverem, todos possamos contar com a proteção e a inspiração do alto, fortalecendo os nossos ambientes domésticos, fortalecendo os nossos propósitos, para que a gente possa dispor de paz, de saúde e de serenidade onde nós estivermos. E que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então mês que vem, em setembro, estaremos aqui com o Chajá PR para mais um Memórias e Reflexões. Dedico esse programa ao espírito imortal de minha mãe Eva. Seu César PR, gratidão, viu? Muita paz, Obrigado. tudo de bom. Obrigado.